fechasse seus olhos aí. Sabe, falasse com o Senhor essa noite. Peça para que Ele fale com você. Ah, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, por um momento na Tua casa. Obrigado, Senhor, porque Davi, ele reconhecia que vale 1000 dias, Senhor. Vale um dia na Tua casa do que 1000 em outro lugar. Obrigado, Senhor. Obrigado pela oportunidade de sentir o Senhor nesse lugar. Obrigado pela oportunidade de sair daqui, sabe, transformado. Obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua presença em nós, Espírito Santo de Deus. Ô Senhor, eu peço que o Senhor venha tocar o nosso coração essa noite. Transforma o nosso interior essa noite. Que saiamos daqui com o coração encharcado do Senhor, transbordante do Senhor. Oh Deus, nós só temos a Ti, Senhor. Sabe, Tu és a nossa porção, Tu és o nosso renovo, Tu és a nossa esperança, Tu és o nosso consolo, Tu és a nossa salvação, Senhor. Nós olhamos para Ti, como diz lá em Salmos, nós somos iluminados, Senhor. Ilumina nossa vida, ilumina nossos caminhos, nos ilumina, Senhor, através da Tua palavra, Senhor. Nós pedimos isso e pedimos, Espírito Santo de Deus, Senhor, tem liberdade nesse lugar. Sabe, o nosso coração é Teu, essa casa é Tua, nós somos Teus, Senhor. Muito obrigado, obrigado, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus, amém. Amém, querido? Boa noite, tá todo mundo bem aí? Sempre é uma alegria de estar na casa do Senhor, não é verdade? Toda quarta e domingo eu fico com aquela expectativa. Pena que quarta eu estudo. Hoje eu faltei para estar aqui com vocês. Mas a expectativa de estar na casa do Senhor. Porque sempre Deus, ele tem algo novo. Toda vez que a gente entra na presença de Deus, Deus, ele sempre tem algo novo pra gente, para derramar sobre nós, sabe, para falar o nosso coração. Sabe, que a sua expectativa essa noite, ela possa estar no Senhor. Amém? E eu quero trazer uma palavra que Deus me deu lavando a louça. Deus ministra o meu coração sempre quando eu estou lavando a louça. E Deus tem falado no meu coração tem algum tempo. E eu queria que você deixasse sua Bíblia aberta lá em Mateus, no capítulo 7. Mateus capítulo 7, versículo 13. Querido, todo mundo aqui já andou de bicicleta na vida, não já? Só eu que andei? De bicicleta, de moto, alguns têm carro, não é verdade? Mas você já andou com essa bicicleta, esse carro, com essa moto na contramão? Se acusem aí, com vergonha não. Todo mundo já andou na contramão, não é verdade? E talvez se a gente andar na contramão com a bicicleta, com o carro, a gente pode sofrer o quê? Um acidente, pode causar um acidente. Talvez você que tem sua carteirinha de habilitação vai sofrer uma infração se o guarda pegar. Não é verdade? Pode pegar ponto na carteira e até perder a carteira. Não é verdade? Talvez alguns, se ver você andando nas ruas, eles vão te xingar e dizer assim: o que tu tá fazendo aí, homem, mulher? Volta para outra mão, tá errado. Talvez chamar você de louco, né? E vão fazer uma série de coisas porque você tá andando na contramão. E a gente sabe que não pode, na lei de trânsito, andar à contramão, não é verdade? Você que dirige e até que anda de bicicleta pode causar algo a alguém. Mas, querido, só tem um lugar que a gente tem que andar na contramão. É quando a gente é a igreja do Senhor. Sabia que você é comissionado a andar à contramão? Você que é a igreja do Senhor.
Enquanto a gente, igreja, a gente pode e deve andar contramão. E o nosso lema tem que ser andar sempre contramão. E Deus ministrou muito essa palavra, eu lavando louça e percebendo e estudando algumas coisas. Talvez você está aí, você diga, pastor, o que você quer falar? Sabe, o que tu quer dizer com isso? Sabe, querido, há um desejo do coração de Deus para mim e para você, que é a igreja do Senhor. Quando o Senhor chamou eu e você, Deus ele separou a gente para um propósito. Deus disse, olha, esse aqui é separado para mim. Essa aqui, ela nasceu e ela é separada para mim. Como o pastor Amos fez com essa criança, ele consagrou ela ao Senhor. Talvez sua mãe não consagrou você, mas você é consagrado ao Senhor a partir do momento que Deus ele tem um propósito. Não vem da sua mãe na sua vida. E Deus ele tem um propósito na minha vida e na sua vida. Foi por acaso que você nasceu, não foi por acaso que eu nasci. Talvez foi de uma forma trágica que você diga, pastor, eu não nasci de uma forma desejável. Mas eu quero te dizer que mesmo nascendo de uma forma desejável, Deus ele tem um propósito para mim e para você. Amém? Sabe, quando Deus ele designou esse propósito para mim e para você como igreja, ele nos separou, como eu disse, ele nos escolheu. Ele quis que a gente como igreja fosse santo, separado. E eu estava refletindo hoje, eu fui para a varanda da minha casa, eu moro no 5º andar, e lá o pessoal tem costume, por ser um condomínio fechado, andar na contramão. É errado, mas o pessoal tem costume de entrar na contramão. E eu vi crianças brincando, eu vi pessoas caminhando, né? E eu vi bicicletas circulando, e eu disse, Deus, como é perigoso andar na contramão. Talvez uma dessas pessoas podem acontecer um acidente, podem fazer mal para essas pessoas que estão andando. E eu baixei minha cabeça e Deus falou no meu coração. Disse, filha, sabe, eu te criei para andar na contramão. Um carro, ele não pode andar na contramão. Uma bicicleta, ela não pode andar na contramão. Mas você tem que andar na contramão. Vire aí para o vizinho do seu lado e diga assim, vizinho, Deus ele te criou para andar na contramão. Amém? Sabe, querido, e eu tenho refletido esses dias sobre o comportamento da gente como igreja. A gente como povo escolhido de Deus. Refletido e olhado as circunstâncias, e todos nós sabemos que o nosso Brasil como nação tem vivido um caos. Não é verdade? Quem concorda comigo? Um caos político, um caos moral, um caos familiar, um caos econômico. Só que dentro desse caos eu tenho olhado a reação da igreja no meio desse caos. E foi isso que Deus ele ministrou ao meu coração. Filha, vocês precisam ser igreja no meio do caos. Sabe, vocês precisam se levantar como igreja no meio do caos. Vocês precisam resplandecer no meio do caos. Vocês precisam se sobressair no meio do caos. Vocês não podem se igualar, porque vocês são igreja. Sabe, querido, eu tenho percebido que nós vivemos hoje nesse tempo. E a igreja do Senhor, sabe, ela tem... Eu não vou generalizar, e até porque eu não posso. Mas hoje a maioria das pessoas, elas têm se comparado a pessoas que não conhecem o Senhor. Elas têm tido atitudes de pessoas que não conhecem o Senhor. É por isso que eu digo, querido, Deus separou você. Você não pode se igualar com ninguém. Você não pode ser como o seu vizinho é que não conhece Jesus. Você não pode, sabe, dar mau testemunho dentro da escola porque você é cristão, porque você é igreja. E nós temos que tomar muito cuidado. Sabe, há uma onda muito grande de ódio. Sabe, há uma onda muito grande de bate-boca, até nas redes sociais. Às vezes eu fico horrorizada. Eu digo, Deus, que horror é isso? A gente cristãos, a gente que deveria resplandecer a luz do Senhor, a gente se compara a trevas. Sabe, há tanta briga, polêmica, a rede social virou mais um campo de ringue do que um lugar para você postar algo e dizer, poxa, que legal. As pessoas estão brigando por tudo e por tudo. Não é verdade? Sabe, mas Deus ele chamou você para andar à contramão.
sabe, dentro do seu lar, dentro da sua casa. Você que é marido, ande na contramão. Não ande que nem seu amigo que chama você para fazer coisa errada. Você que é esposa, ande na contramão. Se é aquela amiga que te dá conselho e diz, olha, poxa, larga ele, porque ele é difícil. Diga, não, eu ando na contramão. Eu não ando no que aquilo que as pessoas dizem, mas eu ando naquilo que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para mim. E eu fui pesquisar, eu gosto muito de pesquisar. Eu fui pesquisar o que é contramão. A pastora está falando tanto de contramão, mas o que é contramão? No significado de contramão, fala sobre opinião, atitude contrária ao senso comum, que se opõe à regra geral, está em posição contrária ao convencionamento. Então, contramão significa uma atitude e opinião contrária àquilo que é o senso comum da gente, ser humano. Sabe, querido, nós estamos numa sociedade onde as pessoas impõem regras de como você deve viver. Nós estamos numa sociedade onde as pessoas elas nos impõem regras como você deve se vestir. Não é verdade? Estamos numa sociedade onde as pessoas dizem e ditam o que você tem que ser. Ditam o que você tem que fazer dentro da sua casa. Ditam como você tem que seguir, que ideologia você tem que seguir. Mas, querido, para a gente como cristão, nós temos que seguir somente uma pessoa, que é Jesus. Sabe, eu falo com essa palavra porque Deus, Ele falou muito no meu coração que a gente muitas vezes como igreja, como cristão, tem perdido a essência de Cristo, de fato e verdade. A gente tem deixado se abater, a gente tem deixado, sabe, se comparar com aquele que não conhece a Cristo. E o diabo, sabe o que ele faz, querido? Ele ri da nossa cara. Ele ri todos os dias. Diz, olha aí, foi para isso que eu estou projetando e eu estou conseguindo. Sabe, quantos de nós, muitas vezes, Satanás, ele ri por atitudes que a gente toma que não é legal, por atitudes que a gente toma que a gente não deveria tomar. Então, querido, saiba que você tem que andar na contramão. Talvez você está remando a favor da maré. Nós não fomos chamados para remar a favor da maré. Você foi chamado para remar contra a maré. Sabe, remar contra a maré muitas vezes cansa demais. Dói os braços, dá vontade de desistir. Não sei se alguém aqui faz algum esporte de caiaque, alguma coisa assim. Mas eu fico olhando às vezes na televisão, aqueles homens devem cansar. Deve ser muito difícil, né? Deve cansar o braço, deve dar fadiga, dá vontade de desistir. Mas eles não desistem, porque eles estão remando contra algo. E nós como igreja, ainda que cansados, ainda que seja difícil, nós não temos que desistir, porque nós estamos remando contra algo, em favor daquilo que nos está proposto pelo Senhor. Amém? Sabe, diga assim, eu fui escolhido para remar contra a maré. Sabe, querido, quando a gente decide remar contra a maré e andar na contramão, nós sofremos o quê? Consequências. Consequências que o mundo traz para a gente. A partir do momento que você decide fazer algo que é certo diante de Deus, vai ter o quê? Perseguição. Talvez você vai ser perseguido dentro do seu trabalho. Talvez você vai ser perseguido dentro da sua própria casa. As pessoas vão te odiar. As pessoas vão te caluniar. Você vai ser excluso das coisas. Sabe, mas o meu Senhor e o seu Senhor, Ele sofreu isso também. Porque Jesus, Ele lutou contra o sistema. Jesus, Ele veio para quebrar e abolir um sistema. E implantar o reino dEle na terra. E Ele sofreu isso, querido. Às vezes a gente como igreja quer agradar todo mundo. Você não nasceu para agradar todo mundo, querido. Deus falou isso no meu coração. Nós não nascemos para agradar todo mundo. Às vezes a gente quer fazer a vontade de fulano, a vontade de ciclano. Mas a vontade de ciclano, de fulano, não é a vontade de Deus. Sabe, querido, nós nascemos simplesmente para agradar o nosso Senhor. Você nasceu simplesmente para agradar o teu Senhor. Tem coisas que eu faço, que eu já fiz, sabe, que meu marido não aprovou muito. E eu disse para ele, eu disse, eu estou fazendo isso porque eu quero agradar o meu Senhor.
Sabe, talvez você vai sofrer perseguição, como eu disse, dentro da sua casa, calúnia. Mas fique firme no Senhor. Amém? Sabe, nós temos vivido os tempos bem difíceis de nossa nação, como eu disse. E nós perdemos a essência dentro de nós como igreja, muitas vezes. Porque nós nos metemos em coisas que não temos que se meter. Sabe, às vezes a gente quer lutar com a força do nosso próprio braço. Talvez você está aí essa noite, sabe, está enfrentando algo, uma luta, eu não sei, com seu filho, com seu esposo, ou dentro do seu trabalho, onde você trabalha. E você talvez diga assim: pastor, eu estou cansada de remar, eu estou cansada de andar nessa contramão e eu estou cansada. Sabe, mas eu quero dizer para você: fique firme. Fique firme, porque quando a gente persevera, Deus ele honra aquilo que a gente faz. Fique firme que mesmo cansado, doendo, no final sempre Deus ele nos recompensa por ser fiel. Amém? E sabe, isso me assusta muitas vezes, o posicionamento dos cristãos. A igreja tem deixado de remar contra a maré e tem deixado Satanás nos envergonhar muitas vezes como igreja. E deixado de fazer coisas contrárias que o cristianismo nos diz. Às vezes queremos nos misturar com as coisas desse mundo e infelizmente tem virado normal para alguns. Sabe, eu estou falando alguns pontos que Deus ele tem ministrado no meu coração. Sabe, nós igreja temos que tomar uma posição. Ou nós somos igreja enviada à eclésia do Senhor, ou a gente não é. Sabe, Deus ele não aceita meio termo de nós, querido. Ainda que doa, mas Deus ele nos fez para ter inteiros. Totalmente inteiros, na sua totalidade. Sabe, se você não é inteiro para Deus, sabe, sinto muito dizer para você, você não está sendo igreja do Senhor. Deus ele está te chamando, querido, para olhar para trás e dizer: Senhor, ainda que dou eu deixar muitas vezes isso que eu pratico, ainda que dou de deixar muitas vezes essa minha atitude, ainda que dou eu deixar, mas Senhor, eu vou remar, e eu não vou olhar para aquilo que as pessoas me dizem, eu não vou olhar para aquilo que é imposto dentro do meu trabalho, eu não vou olhar para aquilo que é imposto dentro da minha faculdade, eu não vou ser que nem o meu amigo é, mas eu vou ser aquele que foi separado, escolhido para glorificar o teu nome como igreja. Amém, querido? Sabe, querido, e ser igreja não é fácil. Ser cristão não é fácil. É muito fácil eu estar aqui dentro da igreja, levantar minha mão e dizer: Senhor, glória a Deus. A tua presença está aqui, realmente Deus está aqui. Mas o mais difícil é quando você sai daquela porta e enfrenta esse mundo aí fora. Esse mundo que está perdido. A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. E a Bíblia fala que nós estamos nos finais do tempo. Sabe que às vezes, querido, eu falo muito isso na internet porque eu estou muito abalada. Eu não queria ver isso, mas infelizmente hoje está viralizado, é muita confusão. E às vezes eu fico pensando, eu digo: Deus, o Senhor não é eu não vou falar de partido, eu não vou falar de política aqui, mas eu entendo que Deus ele não é um partido A nem um partido B. Deus ele é soberano sobre todas as coisas e a vontade dele vai permanecer, querido. Não é a minha e nem a sua vontade. É a vontade de Deus, querido. É a vontade de Deus. Sabe, nós como os cristãos não temos que discutir. Você como cristão não tem que discutir. Você cristão não tem que bater boca, nem defender ninguém. Você tem que se posicionar como igreja e se levantar: Senhor, se eu sou igreja, eu vou orar. Porque o Senhor tem o coração do homem nas tuas mãos. E acima de qualquer partido, e acima de qualquer decisão, e acima de A e B, o Senhor é dono dessa nação e o Senhor governa sobre todos os governos. Sabe, e às vezes eu fico olhando, eu digo: Deus, aonde está a sanidade da igreja no meio desse negócio? Aonde está a gente, querido? Eu tô falando que não é para você se posicionar ou fazer qualquer coisa. Eu não acho errado quem se posiciona. Mas, querido, sabe o que muitas vezes me entristece? E eu digo: Deus, cadê a tua igreja? Sabe, muitas vezes fazendo papel que não é de igreja. Sabe, muitas vezes colocando ódio em palavras, muitas vezes falando besteira que não é para falar, debatendo com outro irmão, ficando com raiva por causa de política e porque eu não concordo com fulano e ciclano.
Querido, antes de uma política, nós temos que amar o irmão, porque Cristo nos amou primeiro. As coisas de Deus é tão loucura para o mundo, que o mundo ele diz assim: se o pastor Emerson me ofender, eu tenho que ir lá escrachar nele. Mas Cristo diz assim: se o teu irmão te ofender, vai lá e vira outra face. Se teu irmão te tomar uma túnica, vai lá e dá outra. E às vezes eu fico pensando: Senhor, onde está o cristianismo hoje dentro das igrejas? Dentro de nós que somos cristãos, aonde está o posicionamento que nós deveríamos tomar? Aonde está? Será que nós temos perdido essa paixão? Porque, querido, as pessoas são imperfeitas. Imperfeitas. Todo mundo é imperfeito. Se você me conhecer bem perto, talvez você vai se decepcionar com algumas atitudes que eu vou ter. Porque eu sou imperfeita. Se você conhece o pastor Emerson, só um exemplo, pastor, você pode se decepcionar porque ele não é perfeito. Às vezes nós criamos uma fantasia que são as pessoas, que as pessoas têm que ser perfeitas, mas elas não são. Sabe o que faz, querida, a gente olhar para alguém e amar ela acima do que a opinião dela diz ou o comportamento dela diz? O amor. Sabe, o amor. E eu tenho perguntado: Deus, aonde está esse amor? Sabe, que discute com alguém em rede social e bloqueia, ainda tem isso, ainda exclui do Facebook, porque eu não concordo com a opinião dos outros. Sabe, querido, você é igreja. Deus escolheu você para amar. Deus escolheu você para andar na contramão. Deus ele escolheu você para ser diferente de muitos. Deus escolheu você. Sabe, você acha que Deus lá do céu aplaude, fica aplaudindo muitas vezes esse comportamento que a gente tem como igreja? E eu não estou falando só de política, eu estou falando de todas as coisas. Querido, o negócio está tão feio. O negócio está tão feio. Que às vezes eu fico olhando e digo: Deus, nos traz a essência de novo, Senhor. Sabe, nos traz a essência de ser humildes. Sabe, nós estamos num tempo onde as pessoas, a gente quer o bem das pessoas. Mas se elas estiverem melhores do que a gente já não quer. Nós estamos num tempo, querido, onde as pessoas, elas só são agradáveis para a gente quando elas fazem o que a gente quer. Isso na igreja. Sabe, evangelho é sacrifício, querido. Evangelho, ele dói. Evangelho, ele machuca o teu caráter para transformar, para lapidar. Isso dói. Agora, se você não deixar Deus ele transformar o seu caráter, Deus ele não vai fazer de você um cristão que agrade ele. O desejo de Deus é lapidar a gente dói. Sabe como Deus lapida a gente? Deus usa outra pessoa. A Bíblia não fala assim: o ferro ele se afia com o outro, assim como um amigo se afia também. Quem é que te causa, querido, mais problema dentro de casa, ou então mais estresse, raiva? Não é sua esposa, seu marido, seu filho? Gente, só é comigo isso. Não é verdade? Mas sabe por quê? Porque Deus está usando essa pessoa para tratar o seu caráter. Às vezes a gente vem para a igreja e diz assim: Senhor, muda dentro de mim, me dá um coração igual ao teu. Mas Deus ele não solta um superpoder do céu. Quem dera, né, pastor? Deus ele não solta um poder do céu e diz assim: mudei fulano, agora ele é um anjo, ela é uma anja. Quem dera. Não, querido, Deus ele vai usar aquela pessoa que está do seu lado todos os dias para tratar o seu caráter. Deus ele vai usar aquele amigo que é enjoado para tratar seu caráter. Deus ele vai usar aquela vizinha que fala mal de você para tratar o seu caráter. Agora você tem que se fazer permissível para que Deus ele mude e trate seu caráter. Sabe, querido, nós temos que erguer nossa cabeça e dizer: Senhor, eu quero andar a contramão.
Eu quero andar contra essa maré que me leva para trás. Eu quero, sabe, remar para frente. Eu não quero andar como as pessoas andam, mas eu quero andar com aquilo que o Senhor, sabe, diz ao meu respeito. Que os planos do Senhor se cumpram na minha vida. Ainda que doa, ainda que seja difícil. Se for para pedir perdão, Senhor, quebra o meu orgulho, mas eu quero pedir perdão. Sabe que tem gente dentro da igreja, eu falo porque eu tô lá no campus e pastor, o negócio difícil é crente, enturrado. Fulana não olhou para mim na igreja. Ixi, nem vou mais. Eu não vou mais na igreja porque o pastor não falou comigo. Querido, o que Deus tem a ver se o pastor falou com você ou não? Às vezes eu fico olhando, Deus, qual é o motivo do nosso coração de adorar o Senhor? Qual é o motivo de vir para a igreja? Qual é o motivo de querer mudar? Qual é o motivo de querer ser diferente? Será que o Senhor tem sido o motivo das nossas vidas real? Porque às vezes a gente desiste de tudo. Por causa de fulano, por causa de ciclano. Querido, ainda que você seja estapeado, ainda que você seja ofendido, mas você tem que olhar para o alto e dizer: Senhor, eu te amo e eu estou aqui, eu vou prosseguir, eu quero mudar, é por causa de ti, porque eu amo o Senhor, porque eu quero ser um cristão melhor, porque eu quero ter a essência de Cristo dentro de mim. Eu quero ter essa essência, eu quero ter isso dentro de mim. Sabe, não tem lugar. Eu vou falar, hoje eu vou falar, pastor, pode falar? Sabe, no lugar onde tem mais disputa, querida, é dentro da igreja. Eu falo isso, não estou falando aqui não, pastor. Aqui não é assim não. Eu estou falando isso, muitas vezes que eu vejo, eu estou pastoreando a igreja junto com meu esposo lá no campus. É um querer ser melhor do que o outro, querido, ninguém está aqui, o reino dividido. Você está aqui para somar com o único reino que é o Senhor. Deus, ele não tem reinos divididos. Deus, ele tem só um reino. E nós não somos nada diante disso. A Bíblia nos chama de servos. E quanto menor, você é aquele que cresce para Deus. Sabe, e isso tem me escandalizado. Eu digo: Deus, nós estamos no final dos tempos. Mas, Senhor, nos ajuda, porque Deus, ele sempre tem os remanescentes. Aquele que Deus escolhe, aquele que Deus separa. E aquele que diz assim: Senhor, aceita esse chamado para a minha vida. E eu quero prosseguir, eu quero fazer a tua vontade. Aí você se torna um remanescente do Senhor nessa terra. Agora cabe a mim, cabe a você a escolher. Você quer ser uma igreja que anda contramão? Ou você quer ser uma igreja que anda na mão desse mundo, que agrada todo mundo, que agrada o mundo, que faz tudo aquilo que seu amigo quer? E eu falo muito dos adolescentes. Não sei se aqui tem adolescente. Deve ter. Eu estou de óculos, mas não enxergo muito não. Acho que está vencido. Sabe, querido, e adolescente, não todos, mas a maioria dos adolescentes tem sido bombardeado por Satanás. Sabe, e de vez de se posicionar como igreja, se separar na sua mocidade, tem se misturado com as coisas desse mundo. Sabia que eu temo pela próxima geração? Pastor, eu temo pela próxima geração. Porque se Satanás conseguir tragar essa geração, eu fico pensando, se Jesus não voltar agora, como vai ser a nossa próxima geração? Porque o povo se corrompeu. Os adolescentes, eles se misturaram com aquilo, com os manjares que o mundo ofereceu. Você que é adolescente, querido, você que é jovem, Deus, ele escolheu você para ser esse remanescente. Deus, ele separou você. Lá na sua escola, lá no meio de seus amigos, sabe, lá onde aqueles seus amigos dão mau trabalho para os pais, você tem que ser o testemunho vivo para que eles olhem e digam: existe sim uma menina que vai esperar para namorar, existe sim um menino que vai esperar para casar, existe, eu não sou cafona não, eu sirvo ao Senhor. Sabe, querido, mas hoje em dia essa ideia está falida. Satanás tem bombardeado a mente dos adolescentes e a mente da sua igreja. Sexo antes do casamento pode, não é pecado não.
Ficar com raiva do irmão dentro da igreja pode. Eu vou adorar a Deus ali. Querer ser melhor do que os outros pode. Querido, não pode. Não pode. O Senhor quer trabalhar dentro do nosso coração. Sabe, Deus, Ele quer trabalhar dentro do seu coração. Aquilo que te prende talvez hoje são pequenas coisas, mas você tem que deixar Deus Ele trabalhar dentro do seu coração, para que você reme contra essa maré que vem contra você. E você seja esse remanescente que o Senhor escolheu, que o Senhor separou. Amém? Sabe, às vezes nós queremos nos misturar, como eu disse, nas coisas desse mundo. Infelizmente tem virado normal para alguns. E andar na contramão é não compactuar com aquilo que é errado. Sabe, como eu disse, no lugar do orgulho, querido, seja humilde. Peça para Deus, Deus me ensina. Porque, querido, ninguém sabe tudo. E ninguém vai saber tudo durante a vida. Nós estamos em construção dia após dia. Ainda que você tenha doutorado, PhD, mestrado, que você seja o juiz dos juízes, querido, você sempre terá para aprender. Eu sempre terei para aprender. Eu sempre vou estar em construção. Eu nunca vou ser uma super mulher, porque o Senhor está construindo algo em mim e vai construir até a eternidade. Sabe, a inveja, sabe, mas querer o bem dos outros até mais do que nós mesmos. Às vezes nós nos tornamos invejosos até o ponto de querer que as pessoas não estejam melhor do que a gente, nossa condição. Sabe, o ódio, no lugar do ódio, muitas vezes plantado no nosso coração, nós temos que deixar que os frutos do Espírito invadam a nossa vida, trocando pelo amor de Cristo, querido. Sabe, no lugar de contenda, peça perdão se for preciso pedir. Tem gente que acha vergonhoso, mas sabia que a falta de perdão, ela prende você mesmo. Ela causa doenças dentro de você. Ela aprisiona a sua alma. Tem gente que é doente porque nunca perdoou. Pastor Emerson, eu conheço uma senhora que ela é cheia de doença. E ninguém descobre cura para essa mulher. E não é doença que não é incurável. Mas é que todo o tempo ela está doente. Uma vez eu perguntei para ela, irmã, e aí, como é que é a sua vida? Ela disse, pastor, eu tenho algo, eu não perdoo meu marido. Talvez, eu tenho certeza que, não é nem talvez não, eu tenho certeza com que essas doenças que aprisionam essa mulher a vida toda é falta de perdão. Aprisiona a alma das pessoas. Talvez você está aqui essa noite, pastor, eu tenho que pedir perdão, eu não consigo liberar perdão. Sabe, fulano me machucou, fulano me feriu e eu não consigo, eu estou presa nisso. Querido, deixe com que a essência de Cristo ela brote dentro de você. Sabe, deixe esse orgulho de lado, quebra isso. Ah, mas pastor, não sabe o que ele me fez. Foi ele que me fez. Talvez mesmo você sendo prejudicado, vai lá e peça perdão. Isso é uma atitude humilde. Peça perdão. Troque essa mágoa pela paz de Deus dentro do seu coração. Sabe, troque esse peso que você está carregando a vida toda. Eu não sei nem porque eu estou falando tanto de perdão. Troque esse peso que Deus, que você está carregando a vida toda. Esse fardo que faz você muitas vezes trancar seu coração de raiva. E libere perdão, querido. Sabe, tem pessoas que não fluem na vida porque estão bloqueadas pela falta de perdão. Ainda ousam pedir perdão para Deus. Lá em Mateus diz assim, que o nosso Pai, Ele não nos perdoará se a gente não liberar perdão. E às vezes isso é muito forte, esse texto. Poucos não percebem esse texto no finalzinho do Pai Nosso. Sabe, libere perdão. Sabe, depois testemunho. Sabe, tem cristãos que se camuflam dentro da igreja, pastor. Aqui é um anjo, mas fora da igreja, Jesus toma conta. Sabe, querido, que eu e você possamos dar testemunho
aonde a gente estiver. Que eu e você possamos dar testemunho se quando nós estivermos sozinhos. Que a gente possa ser essa pessoa sozinha dentro da igreja, a gente possa ser a mesma coisa. Que você possa ser um homem íntegro, sozinho, ou do lado de alguém. Que você possa ser uma mulher íntegra, sozinha, ou do lado de alguém. Porque você, acima de tudo, é um cristão. E tem que dar bom testemunho. Sabe, se colocar no lugar de igreja, se colocar sempre no lugar do outro. Dizer, Senhor, que eu possa ter essa essência de Cristo dentro de mim. Sabe, porque o mundo prega coisa mal. O mundo prega o ódio, o mundo prega o desrespeito. O mundo, ele prega, sabe, aqui, tudo aquilo que é de errado o mundo prega. No mundo tudo pode. Tudo pode. Tudo, se você quiser, você pode ser o que quiser. No mundo a gente é pregado isso, você pode ser o que quiser. É o lema do mundo. Mas, querido, não adianta a gente ser o que quiser e perder a coroa da vida. Às vezes a gente é tudo que a gente quer na vida, mas chega lá no final e a gente se arrepende. Senhor, eu preferiria essa coroa da vida. Eu preferia essa coroa da vida. Talvez se você tem vivido uma situação, a palavra hoje não é muito macia, pastor. Talvez alguém não vai dizer, eu não quero mais nem ouvir essa pastora. Mas sabe, Deus, ele tem ministrado ao meu coração sobre que é tempo da gente rever nossos conceitos como igreja. E eu não falo igreja no espaço físico, eu estou falando da igreja de Cristo, a noiva do Senhor, você separada, escolhida, que vai ser ataviada para subir um dia com o noivo. Sabe, é tempo de rever a essência que há dentro do nosso coração. Sabe, é tempo de rever o real motivo. Por que nós servimos ao nosso Senhor? Por que nós vimos no culto? Por que nós vemos no culto toda quarta ou domingo? Sabia que eu me pergunto isso? Eu digo, Deus, por que eu vou no culto? Eu sendo pastora. Por que eu vou no culto? Será só porque eu tenho que cumprir uma tabela? Será porque o Senhor me deu a posição, eu sou pastora? Não, querido. Acima de qualquer coisa, eu sendo pastor ou não, você servindo na casa de Deus ou não, você tem que ter dentro do seu coração, Senhor, eu vou para o culto porque é lá que eu me alimento, é lá que tem tua presença. Se eu vou aqui, se eu sirvo nessa igreja, não é para aparecer para ninguém, mas porque eu tenho gratidão ao Senhor, porque o Senhor transformou minha vida, o Senhor me salvou. O real motivo de nós servirmos, o real motivo de vir aqui, é isso, querido. Não deixe que essa essência de Cristo, ela se perca dentro de você. Sabe, se faça uma análise todos os dias. Se não der todos os dias, mas faça toda semana, Senhor. Sabe, se confronte. Sabe, a melhor coisa que a gente faz como cristão é se confrontar. Eu falo isso, querido, porque muitas vezes a gente como igreja tem que ser acostumado. Se acostumado com a presença de Deus. A gente se acostuma em cumprir tabela, a gente se acostuma de vir aos cultos. A gente se acostuma a criar uma capa de cristão e dizer, eu sou crente. Não, querido. Ser cristão é muito diferente. Na essência de Cristo, ser cristão é algo valioso. Sabe, é algo prazeroso, é algo precioso que Deus dá a você. Sabe, eu oro para que dentro do meu coração, dentro do seu coração, arda sempre essa vontade de servir ao Senhor e de andar contramão contra aquilo que o mundo impôs. Simplesmente porque você ama o Senhor. Eu poderia vir pregar de glória, pastor, de dons. Mas eu sinto que é um tempo da gente, como igreja, se prostrar diante do Senhor. Eu sinto que é um tempo como igreja, Deus, ele peneirar nosso coração. Sabe o que, querido? Você não vai subir de qualquer forma. Eu não vou subir de qualquer forma. E o tempo do Senhor está próximo, querido. Quem crê que o tempo do Senhor está próximo? Sabe, o Senhor, ele vai peneirar nosso coração. O Senhor, ele vai, sabe, tirar aquelas manchinhas que há dentro de mim, dentro de você. O Senhor quer arrumar esse seu cabelo, que eu não falo não no sentido na forma
real, mas sentido espiritualmente. O Senhor quer tirar essa roupa manchada e te dar uma branca de novo. Sabe, nós somos a igreja de Cristo, querido. Sabe, a igreja ela não se mistura. A igreja ela não tem que se corromper. Mas a igreja ela é santa. A Bíblia fala que o Senhor nos chamou como sacerdócio real, nação santa, povo escolhido, separado do Senhor. Sabe, você é a nação santa. Você é o sacerdócio real, a nação escolhida. Aquele que o Senhor separou, aquele que o Senhor sonhou. E o desejo de Deus é fazer a reforma de nosso coração. Amém? Quem está recebendo? Eu vou dar um exemplo para vocês de alguém que não quis andar contramão. Sabe, eu queria que vocês abrissem lá em Marcos, no capítulo 10. Pastora, tem muitos na Bíblia que não quiseram andar contramão. Lá em Marcos, no capítulo 10, no versículo 17, fala sobre a história do jovem rico. Diz assim: E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, e ajoelhando-se perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas de bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e me segue. E ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Sabe, querida, essa história é a história do jovem rico que vocês todos conhecem. Sabe, esse jovem, Jesus ele observou algo na vida desse jovem. Esse era um jovem que aparentemente andava à contramão. Sabe, ele observava os mandamentos. Sabe, ele guardava, ele se atentava desde a juventude dele para aquilo que era certo. E Jesus poderia olhar para ele e dizer assim: Olha, tu és perfeito, vem e me segue, porque tu guardou tudo o que eu disse. Vem, tu é perfeito, vem, pode me seguir. Mas Jesus, ele mostra nesse texto que ele não quer a gente 90%. Deus, ele quer a gente em totalidade. Deus, ele quer a gente totalmente. E Jesus olhou para ele e disse: Olha, mas uma coisa te falta. Vai, vende tudo e dá aos pobres e me segue. Sabe, Cristo, ele não dispensou esse homem. Embora que ele tivesse guardado todos os mandamentos, embora que ele observasse isso durante a juventude dele inteira. Mas sabe que essa história demonstra isso, querido. Deus, ele escolheu a gente como totalidade. E talvez o que aprisionava esse jovem não era nada, mas era aquilo que ele tinha, porque o coração dele estava naquilo que ele tinha. Então Jesus, ele fez uma proposta para aquele jovem, mas ele não decidiu. Ele não quis remar contra essa maré. A Bíblia fala que ele pegou, se retirou, né? Triste. Mas ele não seguiu Cristo. Esse jovem, ele não quis andar contramão. Esse jovem, ele não quis largar aquilo que talvez aprisionava ele para seguir a Cristo de fato e verdade. Talvez, querido, você observe tudo, você venha na igreja, sabe, você vá na célula, você está tentando fazer o que é certo, mas tem algumas coisinhas que Deus, ele precisa retirar da sua vida e você precisa abrir mão. Sabe, assim como Jesus, ele fez na vida desse jovem, ele te faz essa proposta essa noite: filho, filha, sabe, eu tenho observado o que tu tem feito, eu tenho observado o que tu tem tentado,
mas eu preciso que tu me dê uma coisinha. Eu preciso que tu faça uma decisãozinha. Cabe a gente, querido. Cabe a gente querer remar contra essa maré. Cabe a gente querer andar contra essa mão. E eu vou te dar um exemplo de pessoas que quiseram andar contra essa mão, a favor daquilo que era o propósito de Deus. Abra sua Bíblia lá em Daniel, no capítulo 1. Diz assim: no ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus, e a estes levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e lhe pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, dentro da linhagem real, como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciências, versados em conhecimento, que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhe ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhe o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele beberia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam o rei de Israel. E entre eles se achava dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe pôs noutros nomes, a saber, Daniel, o Beltazar, e Ananias, o de Sadraque, Misael, Mesaque e Azarias, Abidnego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias dos reis, nem com vinho, nem com bebida, e não pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe de eunucos. Vou parar até aqui. Mas eu acho a história do jovem Daniel muito interessante. Daniel, ele foi levado junto com o povo cativo, né? Ele foi levado para a corte. E o rei ele propôs que Daniel e mais alguns jovens nobres que fossem, sabe, letrados, conhecessem a ciência, com que eles ficassem lá para auxiliar. Só que dentro disso ele ofereceu iguarias consagrada a ídolos, consagradas aos outros deuses. Mas sabe o que Daniel fez? Daniel se posicionou, porque ele entendia que ele servia ao Deus dele verdadeiro, que era o Senhor. E ele se posicionou dentro do palácio e ele disse: eu não vou comer dessas iguarias. Sabe, eu não vou beber disso com aquilo que eles estão trazendo, mas eu vou me posicionar. E a Bíblia fala que Deus ele concedeu favor e graça diante de Daniel, porque ele não quis se contaminar. Sabe, ele poderia muito bem comer das iguarias, ele poderia muito bem se saciar das coisas do palácio, mas ele decidiu somente agradar ao Senhor. Daniel foi alguém que enfrentou o rei e andou na contramão. Daniel foi aquele que foi jogado na cova dos leões, mas nem o leão ousou comer ele, porque ele foi fiel ao Senhor. Daniel foi aquele que foi jogado, sabe, na fornalha com seus amigos, mas a Bíblia fala no texto que não aconteceu nada com eles. Foram ver, depois eles estavam ilesos no outro dia. Mas sabe por quê, querido? Porque ele decidiu se separar ao Senhor. Sabe, o Senhor quer fazer isso comigo, com você. Sabe, o Senhor quer separar você, meu querido, minha querida. Sabe, Noé, quando foi construir a arca, todo mundo chamou ele de louco. A Bíblia fala que o povo se dava em casamento, comiam e bebiam, até que veio o dilúvio e Noé construindo aquela arca, e todo mundo dizendo: esse velho é louco. Até que veio o dilúvio. E a Bíblia fala que Deus ele achou graça diante de Noé. E havia um homem justo e bom. Ele andava com Deus, que era Noé.
sabe, no meio de uma geração perversa, no meio de uma geração acabada. Sabe, Deus, Ele quer fazer isso, querido. Deus, Ele quer olhar para você e dizer: achei um homem justo e bom no meio dessa geração. Eu achei uma mulher justa e boa e que me agrade no meio dessa geração. Eu achei um homem justo e bom que me agrade no meio dessa empresa. Eu achei uma mulher justa e boa que me agrada dentro de casa. Eu achei um adolescente justo e bom que me agrada no meio da sua escola. Sabe, querido, Deus, Ele nos separou. Sabe, querido, dá tempo da gente despertar. Quando você descobrir quem é você de fato e verdade, e o quão poderosa é a obra de Deus na sua vida e através da sua vida, querido. Sabe, você vai olhar e dizer: Senhor, eu quero, ainda que seja difícil, mas eu quero remar contra a mão desse mundo. Porque existe um prêmio preparado para mim. Existe uma coroa celestial para mim. Existe uma morada eterna para mim. Existe um dia que eu vou olhar para o meu rei e vou dizer: Senhor, obrigado. E Deus vai dizer: vinde bendito do meu Pai. Vinde. Vocês foram fiel, vocês se guardaram, sabe, doeu, mas vocês estão aqui perseverantes, porque vocês me amam. Sabe, a Bíblia fala que Enoque, ele andou com Deus. E Enoque era um homem normal, igual a gente. Mas a Bíblia fala que Deus o tomou para si. Enquanto a geração de Enoque estava fazendo o que bem entendia. Mas Enoque, ele tomou uma posição e disse assim: eu vou andar com meu Senhor. E Deus olhou e disse assim: a terra não é digna de ter esse homem. E Ele tomou Enoque para si. Porque Enoque decidiu andar com Deus. E a Bíblia é bem clara. Não foi Deus que andou com Enoque. Enoque decidiu andar com Deus. Sabe, somos nós que decidimos. Somos nós que decidimos tomar um posicionamento em nossas vidas. Somos nós que decidimos abandonar aquilo que nos prende. Somos nós que decidimos abandonar as amizades que nos levam para o mau caminho. Somos nós que decidimos tirar aquilo que está destruindo nosso casamento para andar com Deus, para fazer com que é certo. Somos nós, querido. Somos nós que decidimos orar como nação e se arrepender. Sabe, se de fato é real, motivo, a nação brasileira, ela se clamasse, ela se humilhasse, Deus, Ele fazia um reboliço no meio da gente. Mas cabe a gente, cabe a mim, cabe a você, sabe, andar contramão. E dentro dessa palavra eu quero te dar 3 princípios, eu já estou acabando. Pastora, e como eu posso andar contramão? Primeira coisa, renúncia. Renunciar a tudo que desagrada a Deus. Sabe, querido, eu não estou dizendo para você ser perfeita, porque eu não sou e nunca vou ser. E você nunca vai ser também. Sabe, mas eu estou lhe fazendo uma proposta que vem dos céus. Sabe, de você dizer: Senhor, toma conta da minha vida. Sustenta a minha mão, eu quero ir, mas me sustenta. Ainda que eu caia, mas me levanta de novo. E eu vou prosseguir, porque eu amo o Senhor. Primeira coisa, renúncia. Lá em Mateus, no capítulo 16, se você não quiser abrir, não precisa, que a gente está bem acima do tempo. Você pode anotar, Mateus no capítulo 16, no versículo 24, diz o seguinte: então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem quiser perder a sua vida por minha causa, vai achar. Sabe, querido, o mundo ele dá uma breve ilusão que a gente está perdido a nossa vida.
que a gente não tem se divertido, que a gente vive uma vida meia careta sendo cristão. Mas sabe, quando a gente tem essa mentalidade, a gente está perdendo a nossa vida, a Bíblia diz. Mas quando a sua mentalidade, ela é de Cristo, você entende que dar a sua vida para Cristo todos os dias, você está achando ela. Sabe, você está achando essa vida. Porque Deus, Ele tem uma vida muito maior. Sabe, o mundo, ele dá uma ilusão de uma certa vida, de uma certa abundância de vida. Mas a real abundância de vida, querido, aquela que apaga a dor que está no seu coração, aquela que tira esse vazio que você sente muitas vezes quando faz coisa errada, a real vida é a vida de Cristo. E essa vida Jesus pode dar. Quando você decide se renunciar, sabe, tirar aquilo que desagrada a Deus da sua vida, Deus, Ele dá novidade de vida todos os dias para a gente. Segunda coisa que a gente aprende, se a gente quiser andar contramão, é intimidade com Deus. Sabe, orar, ler a Bíblia, andar com o Senhor é o combustível para a gente andar contramão. Não pense que por si só, na nossa natureza humana e inteligência, que é limitadíssima, a gente diz assim, eu vou a partir de hoje andar com Deus, mas eu não vou orar e nem ler a Bíblia. Querido, você vai andar, você vai cair. Você não vai ter vontade de andar, porque o combustível da nossa vida é oração, palavra. Oração, palavra. É isso que te impulsiona a querer ser melhor. É isso que te impulsiona a querer intimidade com o Senhor. Sabe, lá em Salmos 25, ele diz algo. Salmos 25, no versículo 14, fala o seguinte: a intimidade do Senhor é para os que os teme, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. A intimidade do Senhor somente para aquele que teme ao Senhor. Às vezes a gente pede tanto por intimidade. Às vezes a gente clama tanto por intimidade. Senhor, eu quero ser íntimo. Mas sabe, querido, Deus, Ele só se revela para aqueles que o temem. Deus, Ele só dá a se conhecer para aqueles que honram a Ele. Já pensou uma mulher? Imagine só se eu fosse, no exemplo, eu ou não sei, uma mulher, e quisesse ter um relacionamento com um homem. Ou então um homem fosse a mesma coisa. Então, tipo assim, um homem quisesse me conhecer ou conhecer alguma mulher. Tu acha com que ela ia se relacionar com ele? Ou ele se relacionar com ela se ele tratasse ela como qualquer coisa? Se ele dissesse só um oi e tratasse ela mal? Ou só dissesse um oi e dissesse assim, eu já vou. E não falasse mais o resto do dia com ele? Sabe, querido, muitas vezes nós tratamos o Senhor assim. Nós queremos ter intimidade com o noivo e fazemos tudo que é errado. Sabe, não guardamos a aliança dele, não honramos o nome dele, falamos com ele brevemente e queremos ser íntimos com ele. Deus, ele não se revela, querido. Deus só se revela para aqueles, sabe, que o buscam e que guardam, que o temem ele. Sabe, e sem intimidade, querido, sem santidade, não tem como ter intimidade com Deus. Não tem. Você só se torna santo quando você tem intimidade com o Senhor. Você se torna somente separado quando você tem intimidade com o Senhor, quando você busca Ele, quando você tira momento do seu dia para orar, para ler a Bíblia, para entrar no seu quarto e dizer, Senhor, me ajuda. Esse pecado me atormenta. Eu não consigo, Senhor, meu temperamento é desse jeito. Me ajuda, Senhor. É desse jeito que Deus, ele vai forjando nosso caráter. É desse jeito que Deus, ele vai botando a essência dele dentro de nós. É desse jeito, querido. E terceira coisa, fazer a diferença e não se contaminar. Às vezes nós saímos dentro da igreja igual um desesperado. Eu quero fazer a diferença no meio da minha nação. Eu quero fazer a diferença da escola. Mas sabe, quando Deus olha para o lado, você já se contaminou. Sabe, fazer a diferença não é se misturar.
A Bíblia fala lá em Mateus, você pode anotar, eu não vou abrir. Mateus no capítulo 5, do 13 ao 14, fala que a gente é sal e luz dessa terra. Você é sal e luz, querido, dentro do seu trabalho. Você é sal e luz aonde você andar. Mas esse sal, essa luz, ele não precisa se comparar àquilo que é terreno. Mas ele resplandece lá onde há trevas, mas ele não se mistura. Amém, querido? Deus, ele está chamando a gente para resgatar a essência de Cristo dentro da gente. Deus, ele está chamando você, a mim como igreja, para, sabe, restaurar algumas coisas que muitas vezes a gente tem perdido no meio do caminho. Deus, ele está chamando a gente, querido. Ah, pastora, tudo que tu está pregando eu já sei. Eu já sou crente há 20, 30 anos. Eu sei, querido. Sabe, mas Deus, ele não quer saber se você é crente há 30, 20 anos. Deus, ele não quer saber se você fez teologia ou lê a Bíblia. Deus, ele não quer saber. Deus, ele quer saber se você é comprometido com ele. Talvez você é crente há 20, 30 anos dentro da igreja, mas está do mesmo jeito ou às vezes pior. Sabe, Deus está chamando a mim, a você, querido. Quando Deus deu essa palavra, Deus deu para mim. Né, pastor Emerson? Quando Deus dá uma palavra, Deus, ele trata primeiro com a gente. É primeiro com a gente, querido. Sabe, é tempo da gente despertar. É tempo da gente ser separada, noiva de Cristo, ataviada. E quarta coisa que a gente aprende, última, para que nós possamos andar contramão, é viver como cidadão dos céus. Sabe, querida, a nossa pátria, ela não é aqui nesse lugar. Sabe, não que você não tem que ter patriotismo, e que eu tenho descoberto que os cristãos têm muito esses dias. Não é verdade? Mas, além de uma pátria que você tem aqui, que ela não é permanente, mas a nossa pátria permanente, ela é nos céus. Sabe, você tem que viver como alguém que tem a pátria nos céus, a sua pátria é de lá. Sabe, seja patriota dos céus, viva como alguém que um dia vai para o céu, plante como alguém que um dia vai para o céu. Às vezes a gente se perde no meio do caminho e a gente começa a plantar nessa terra que muitas vezes não é nossa. E a gente esquece que há uma eternidade para a gente, há uma morada celestial para a gente, há um caminho, há uma casa preparada para a gente. Sabe, às vezes eu sinto que a gente está tão apegado nesse lugar que alguns nem querem ir. Porque estão tão apegados. Sabe, querido, não se compara à glória que nos espera. Sabe, nada se compara à glória que tem esperado a gente. Para aqueles que o amam, para aqueles que o querem, para aqueles que se separam, para aqueles que buscam o Senhor. Amém, querido? Sabe, eu quero ler uma frase que eu deixei aqui, eu estava lendo essa semana, daquele C.L. Lewis, aquele autor. Ele disse o seguinte: se eu fosse te recomendar uma religião para lhe fazer sentir confortável, certamente eu não recomendaria a você o cristianismo. Sabe, o cristianismo nunca vai fazer a gente confortável. Porque o propósito de Deus foi sempre fazer com que a gente fosse moldado até a eternidade. Até a eternidade. Agora cabe a mim, cabe a você decidir. Eu quero ou não andar contra essa mão. Eu quero ou não andar contra a mão do mundo. Eu quero ou não remar contra essa maré. Eu quero ou não essa pátria celestial que está proposta a mim. Eu quero ou não receber essa coroa da vida. Eu quero ou não ver o meu Senhor na glória. Sabe, querido, não é fácil. Mas uma escolha que a gente faz. E que se Noé, o apóstolo Paulo, esses homens todos de Deus da Bíblia que foram homens igual a gente conseguiram, porque a gente não consegue. Basta um posicionamento e um levantar como igreja do Senhor. Amém? Queria que você ficasse de pé. Talvez você saia daqui oprimido. Não foi uma palavra que fez você rodopiar, falar em línguas.
Sabe, mas o cristianismo, ele dói. Ele rasga o nosso coração. Mas é o mesmo Deus que rasga o nosso coração, Ele costura de novo e faz tudo novo. Amém? Queria que você fechasse seus olhos. Sabe, colocar seu coração diante de Deus essa noite e dizer: Senhor, qual tem sido as intenções do meu coração? Sabe qual é a verdadeira essência dentro de mim? Oh Deus, me traz ao pé do Senhor. Não deixe eu me corromper. Sabe, não deixe o meu coração se esfriar. Sabe, não deixe que esse mundo traga a vida eterna que o Senhor tem para mim. Não deixa, Senhor. Não deixa. Senhor, nós te queremos, Senhor. Mais do que tudo, Senhor. Sabe, o apóstolo Paulo dizia: eu tenho por perda todas as coisas. Ah, Senhor, ele sabia o que estava proposto para ele. Ah, Senhor. Sabe, nos perdoa. Sabe, nos perdoa, Senhor. Nos perdoa. Nos perdoa. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa. Ah, Senhor, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia do teu povo. Ah, Senhor, tem misericórdia da tua igreja. Ah, Senhor, nos dá um novo coração, Senhor. Conserva o coração, Deus, daqueles que têm um coração em Ti. Senhor, atrai o nosso coração para perto da Tua presença. Atrai a nossa vida para perto de Ti. Ah, Deus, às vezes nós nos preocupamos com tanta coisa, Senhor. Às vezes nós nos preocupamos com falar em línguas, rodopiar, ser usado pelo Senhor. Ah, Senhor, mas nós não nos preocupamos com o principal, que é um dia estar com o Senhor, que é um dia ser aprovado, que é um dia o Senhor olhar para a gente e dizer: vinde bendito do meu Pai, porque eu tenho um reino celestial para Ti. Ah, Senhor, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia dessa nação, Senhor. Tem misericórdia do teu povo, da tua igreja, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Oh, Senhor, como nós te queremos, Senhor. Como nós te queremos, como nós te queremos. Como nós te queremos. O Senhor é tudo para nós, Senhor. Tu és a nossa porção, Tu és o nosso renovo, Tu és o nosso pão vivo que desceu dos céus, Tu és a nossa morada eterna, Senhor. Tu és a nossa esperança, Tu és, Senhor, tudo que nós temos. Tu és, Senhor, Tu és, Senhor. Tu és, Senhor, nosso amor maior. Tu és a nossa preciosidade maior, Senhor. Nada se compara, Senhor, nada se compara de estar na Tua presença, Senhor. Nada se compara, Senhor, de ser tocado pelo Senhor. Nada se compara, Senhor, de ter o Teu abraço. Nem, sabe, nenhum vazio, nada do mundo satisfaz nosso coração como o Senhor satisfaz, Senhor. Nada, Senhor. Nós te adoramos, Senhor, nós te bendizemos, nós te exaltamos, Senhor, nós te exaltamos, Senhor, te exaltamos, Senhor, te exaltamos, Senhor. Obrigado, Jesus, obrigado pela Tua palavra, Senhor, que ela frutifique dentro de nós, Senhor, que haja fruto, Senhor, que nós possamos ser a noiva separada, viva do Senhor, sem mancha, sem mácula, mas que nós possamos, Senhor, agradar Teu coração todos os dias, Senhor, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado, Jesus.